Boa tarde, juventude. Eu sou o irmão Juarez, membro do Instituto Religioso Nova Jerusalém. E eu venho aqui para conversar um pouquinho com vocês a pedido do Aristeu, coordenador da Dimensão da Juventude da nossa região episcopal Nossa Senhora da Assunção, nesses tempos difíceis, né, de coronavírus, da Covid-19, que tem se espalhado pelo mundo e tem nos feito fazer essa reflexão, olhar para dentro de nós mesmos, olhar para o outro. Algo bem interessante que tem acontecido. Geralmente, o cristão incentiva as pessoas, de modo geral, a estarem em contato, né, com o outro, buscar o outro, acolher o outro. E hoje em dia, a nossa forma de acolhida é nos recolher em nossas casas, estarmos dentro das nossas casas, com as nossas famílias, se a gente quiser de fato proteger o outro devido a essa calamidade que acabou tomando conta não só da Europa, mas de todo mundo. São tempos difíceis, mas tempo de esperança. O que é esperança? Esperança do verbo esperançar, né, que é fazer a sua parte para que aquilo que você tem no seu coração, o desejo que você sonha e coloca em Deus, ele possa realizar. Ou seja, Deus ele age em nossa vida, na vida do outro, mas com a nossa participação. Desde o princípio, já nos conta as Sagradas Escrituras que Deus quis contar com a cooperação do ser humano. É responsabilidade de todos nós, não somente dos profissionais de saúde, fazer com que esse vírus ele possa vir a ser controlado. Por isso a gente se recolhe em nossas casas, a gente reza pelos profissionais de saúde, pelos cientistas, pelos químicos, para que possam encontrar a solução para o fim desse vírus que tem ceifado tantas vidas, que tem trazido tanta tristeza para o coração de tantas pessoas. E é muito importante que nesse tempo de recolhimento, dentro de nossas casas, a gente busque uma leitura bíblica, a leitura de alguma literatura, o convívio ali com os nossos, ali dentro de casa, fazer alguma coisa. Engraçado, eu postei esses dias no meu Instagram, dizendo que já que nós estamos agora dentro de casa, né, cuida do quintal, por exemplo, para que a dengue não venha a se alastrar cada vez mais em nosso país. Então, a gente pode ir fazendo alguma coisa, mesmo dentro de nossas casas, a gente pode ir afinando os nossos corações, talvez com alguma relação que não esteja muito boa entre os esposos, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Vamos pedir a Deus, então, a graça da sabedoria, para que nesse tempo difícil a gente tenha a graça de fazer algo que possa alimentar a nós mesmos, alimentar o nosso irmão e assim a gente possa sair vitoriosos dessa grande batalha que todos nós estamos sendo convidados a enfrentar e com muita responsabilidade. Lavar bastante as mãos, né? Água, detergente, lava bem as mãos. Lá vai agora aqui, ó, um tutorial de como lavar as mãos para a gente se livrar da Covid-19. O álcool em gel é muito importante, mas lavar as mãos com água e detergente é muito mais eficaz. Acho que você já sabe disso. Mas o álcool em gel pode auxiliar. Ah, irmão, eu não tenho álcool em gel. Faz como o irmão Juarez. Não encontrei mais álcool em gel, o que eu fiz? Peguei aqui um frasquinho que era o perfuminho lá do carro, né? Lavei, bem lavado, é óbvio. Aqui, ó. Não me abandona, né? Tem sido uma arma eficaz para nós nesses tempos. A limpeza, cuidar da nossa higiene pessoal, também cuidar da limpeza do ambiente que a gente vive é muito importante para que outras doenças não continuem se alastrando em nosso meio. É responsabilidade nossa cuidar, ó, do mundo. Tem ali o
globo terrestre, né, que é responsabilidade nossa cuidar do planeta Terra, cuidar do nosso próximo. Bem, estamos aqui no Instituto Religioso Nova Jerusalém, na Biblioteca Padre Caetano Minetti de Tilés, que é o fundador desse instituto, que tem como carisma a difusão da Sagrada Escritura, o estudo bíblico, o estudo científico da Sagrada Escritura, né? Vocês, com certeza, a juventude aí da região episcopal Assunção já conhece bem o Instituto Religioso Nova Jerusalém. Afinal de contas, o assessor de vocês é meu irmão de comunidade, o diácono irmão Leandro Dutra. Pois bem, mas eu vim aqui para conversar com vocês sobre um tema que o vosso coordenador Aristeu nos propôs nós conversarmos neste dia. Juventude presente na evangelização do século XXI. A Sagrada Escritura, para nós católicos, ela não pode mais ser como dos católicos de outrora, que havia todo um contexto do porquê que a igreja hierárquica não colocava a Bíblia na mão das pessoas, não porque a hierarquia da igreja, os bispos, os padres, os nossos pastores queriam deter o conhecimento bíblico, mas porque de fato o estudo bíblico ele requer muita atenção, requer muito estudo, e àquela época a Sagrada Escritura ela ficava mais na mão mesmo dos clérigos e dos religiosos. Mas esse tempo passou. Hoje, graças a Deus, graças à igreja que iniciou o estudo universitário, a gente pode sim ter a Sagrada Escritura, e a igreja quer que todos nós tenhamos acesso à Bíblia Sagrada, ao estudo com responsabilidade, o cuidado com as interpretações bíblicas que a gente vê muito por aí. A Igreja Católica ela tem essa responsabilidade, e essa é a missão nossa como Instituto Religioso Nova Jerusalém. E não tem como jovem evangelizar o jovem se não for através da Sagrada Escritura, através do testemunho de vida. O Papa São João Paulo II ele incentivou muito a evangelização da juventude, e principalmente através da juventude. O meio mais eficaz, com certeza, de evangelizar a juventude é a própria juventude, como já dizia o Santo Padre, o Papa João Paulo II. Pois então, evangelização da juventude no século XXI. Eu peguei aqui algumas personagens bíblicas, né, jovens, que conseguiram, né, através da graça de Deus e também do seu esforço pessoal, anunciar a palavra de Deus, que é palavra de libertação para todos os povos e não palavra de opressão. Se a Sagrada Escritura ela é anunciada no intuito de oprimir, de reter as pessoas para si, isso não é anúncio verídico da palavra de Deus. Nós temos aqui, eu separei para nós alguns personagens, como já falei. Jeremias, o profeta Jeremias, Samuel, né? João apóstolo, João evangelista, um dos escolhidos do grupo dos 12, que era o mais jovem de todos os apóstolos, e por isso que ele conseguiu escrever mais livros do que os outros apóstolos, né? João, além de escrever o Evangelho, que leva o seu nome, também escreveu o livro do Apocalipse e escreveu as 3 cartas que também levam o seu nome. Pois bem, Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao versículo 10. Vamos fazer agora aqui uma viagem na Sagrada Escritura. Já está aqui tudo marcadinho para a gente não perder tempo. Jeremias, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10, vai nos falar justamente sobre essa vocação de Jeremias, sobre esse chamado de Deus para a vida de Jeremias. Jeremias, que é considerado um dos profetas mais importantes da Sagrada Escritura, já fora chamado por Deus desde a sua juventude para anunciar a vontade de Deus para aqueles povos. E assim cumprir a sua vocação profética que todos nós até hoje somos chamados a fazer, a viver, melhor dizendo, a nossa profecia.
Você pode me perguntar, irmão, o que é um profeta? Um profeta, ele é aquele que está em conexão direta com Deus, é um homem, uma mulher que tem intimidade com Deus e também está a serviço da comunidade. É aquela pessoa que está ligada em Deus, tem uma vida de oração e que também está inserida na vida da comunidade. Então, é uma pessoa que tem essa sensibilidade dupla, digamos assim, ao divino e ao humano. Jeremias, assim que ele foi chamado por Deus para exercer a sua profecia, ele reclamou a Deus da sua juventude. Eu vou ler aqui esse breve relato do chamado de Jeremias para a gente ir compreendendo e observando qual o nosso papel como evangelizadores agora no século XXI. A palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei, eu te constituí profeta das nações. Mas eu disse: ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu sou ainda uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou apenas uma criança, porque a quem eu te enviar, irás, e o que eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Oráculo do Senhor Deus. Então o Senhor estendeu a sua mão, tocou-lhe a boca, e Javé lhe disse: eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Vê, eu te constituo hoje, sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e plantar. Olha aqui no versículo 10, vai falar justamente dessa ação do profeta, o profeta que é chamado para arrancar, para destruir, para exterminar, demolir, construir e plantar. Né? Há sempre essa ação dupla, digamos assim, de desconstruir e de construir ao mesmo tempo. O profeta, ele precisa estar preparado para essa ação de Deus nele a favor do mundo, a favor das pessoas, do bem comum e não a favor próprio. Até então, antes desses profetas chamados por Deus, havia tantos outros profetas que tinham interesses pessoais, interesses dos reis para fazerem a sua profecia. A profecia em Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é uma profecia que requer ver, observar o bem comum. Observar com que todos tenham vida e vida de fato em plenitude. Observar principalmente aqueles que estão à margem da sociedade. Aqui, na linguagem bíblica, principalmente o órfão, a viúva, os mais pobres. Daí é da Sagrada Escritura, é do início dessa ação profética que a igreja vem ter a sua opção preferencial pelos pobres. E quando a igreja, quando o Santo Evangelho, quando a Sagrada Escritura faz a sua opção preferencial por essas pessoas que estão nessas situações de vida, não quer dizer, como algumas vezes querem falar, que a igreja está colocando de lado as outras pessoas. Não. Mas, de fato, a igreja como mãe, a igreja ela tem uma atenção especial àqueles que precisam mais. E não é excluir os outros. Ao contrário. E aqui o profeta Jeremias que começa chorando, que começa a dizer: não, Senhor, eu não tenho capacidade. E Deus insiste: você tem capacidade sim, porque sou eu quem te capacito. E o que eu mandar você fazer, você vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus acreditava na capacidade do jovem Jeremias. E hoje Deus continua acreditando na sua capacidade, jovem, na minha capacidade, em nossa capacidade. E para isso Deus deixou a igreja. A igreja tem vivido uns momentos muito bonitos. Creio eu que o pontificado de João Paulo II deu muito espaço ao jovem na igreja. Iniciou, né, esse espaço à juventude na igreja. Graças a Deus.
e continuou com o pontificado de Bento XVI e vem continuando com o pontificado do Papa Francisco. Na igreja tem lugar para a juventude, sim. Então, jovem, você é capaz, nós somos capazes de contribuir com a evangelização do mundo. E é o próprio Deus quem nos fala isso. É o próprio Deus que nos incentiva, que nos estimula. E hoje a igreja, ela cumpre esse papel de dar continuidade àquilo que Deus já começara lá com os profetas do Antigo Testamento e em plenitude em Jesus Cristo, que ordenou aos apóstolos que continuassem a sua obra de salvação. Então, qual é a lição desse chamado do profeta Jeremias nesse contexto para nós hoje? Capacidade. Nós somos capazes de evangelizar. Nós somos capazes de testemunhar a graça de Deus em nossas vidas, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa faculdade, em nossa comunidade paroquial e principalmente nesse tempo tão difícil que o mundo tem vivido, nesse tempo de Covid-19. Por exemplo, sendo obedientes àquilo que a igreja, aquilo que a hierarquia tem pedido, aquilo que os profissionais, as autoridades de saúde têm nos pedido para ficarmos em casa. Fique em casa. Nós somos capazes de obedecer. Talvez a juventude seja muito conhecida como os anarquistas, os desobedientes, mas a gente pode provar que nós somos capazes sim de ser homens e mulheres com responsabilidade. O outro jovem que nós queremos falar, o jovem da Bíblia, é Samuel. O grande Samuel, que também tem um chamado de Deus. Você pode anotar para depois fazer a sua reflexão. A gente está vivendo esse tempo, né, de reclusão. A gente tem mais oportunidade para ler. Então vai anotando essas leituras e depois você pode trazer para a sua oração pessoal e você, como jovem, né, ir refletindo sobre a sua ação profética na vida da sua família, da sua comunidade paroquial, dos lugares que você frequenta. Samuel, capítulo 3. O capítulo 3 de Samuel tem 21 versículos. E nesta perícope aqui, fala do chamado de Samuel, né? Deus chama Samuel. E Samuel, que estava a companhia, que era a companhia de Eli, Samuel era muito jovem, e por ser jovem demais, talvez ele não estivesse muito preparado para ouvir o chamado de Deus em sua vida. Graças a Deus, Samuel tinha alguém para ajudá-lo a ouvir a voz de Deus. Samuel tinha Eli. O Senhor Deus vai a Samuel 3 vezes, diz aqui o relato bíblico. Eu não vou ler na íntegra, porque o nosso tempo é pouco e talvez a gente não consiga cumprir o tempo determinado. Mas é até bom porque fica aí para nós essa tarefinha, né, de casa, esse exercício espiritual para a gente ler a passagem bíblica e meditar. Deus vem a Samuel, nos relata aqui o capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, e Samuel pensa que é Eli que está chamando ele, e vai até Eli. Não, meu filho, eu não te chamei, volta. E isso se repete por 3 vezes. Na terceira vez, Eli diz a Samuel: se te chamar novamente, diga: Senhor, eis-me aqui, o teu servo escuta. Quando o Senhor Deus o chamou novamente, Eli cumpriu aquilo que cumpriu aquilo que Eli ordenou. Senhor, eis-me aqui. Assim Samuel fez. E Deus fez de Samuel o seu grande servo. Desde a juventude, Samuel é chamado por Deus para cumprir com a obra de salvação de Deus. Aqui, qual o significado, qual a mensagem, melhor dizendo, para nós, através
deste relato do chamamento do próprio Deus a Samuel. Gente, nós precisamos de diretores espirituais. Nós precisamos, a juventude precisa de pessoas que possam instruí-las. A juventude precisa ter referência. O Papa Francisco, ele dizia que o mundo está vivendo uma crise porque hoje nós não temos referências, principalmente a juventude. Mas graças a Deus, né, nós, jovens católicos, a gente pode dizer que nós temos referências sim, graças a Deus. Uma das nossas referências é o grande Papa Francisco, o mesmo Papa Emérito Bento XVI, com a sua renúncia ao cargo mais importante da face da terra, nos deixa aí um exemplo de humildade, de reconhecer até onde ele pode ir. E a juventude precisa, todos nós precisamos desse grande dom, que é o dom da humildade. Procura o seu pároco, procura um religioso, procura uma religiosa para te ajudar. Ouve os seus pais, escuta os seus pais, seja atento àquilo que os seus pais orientam você, para que a sua vida possa dar certo, como deu certo a vida do profeta Samuel, porque ele deu ouvidos. Ele deu ouvidos a Eli e assim fez a vontade de Deus. Vamos agora lá para a primeira carta de João. 1 João, no capítulo 2. E João, que como já dizia no início da nossa conversa, era o mais jovem do grupo dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. João vai dizer na sua carta, no capítulo 2, lá no versículo, exatamente no versículo 13, olha só o que João nos fala. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vós vencestes o maligno. E ele continua lá no versículo 14. Jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, porque vós vencestes o maligno. Para isso, não amem o mundo, mas busquem a graça, busquem a Deus. Porque, como diz aqui João, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O que quer dizer esse não amar o mundo? Não é desprezar o mundo, não, não. As coisas mundanas, nós precisamos estar sim no mundo, mas estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Estarmos com os nossos ouvidos atentos às necessidades dos nossos irmãos, aí sim, vai valer a pena ser jovem. Aí sim, vai valer a pena viver. Nós precisamos ter a coragem de verdadeiramente ser jovens, ser pessoas que buscam a Deus, que em Deus, dão sentido real à sua vida, porque Deus ele é o sentido da nossa vida. E dizer que Deus é o sentido da nossa vida não é, juventude, nos fecharmos ao mundo, nos fecharmos aos outros jovens, a jovens que talvez ainda não tenham tido uma experiência com Deus. Isso não é evangelização do século XXI, ao contrário, isso chama-se alienação. E nós não precisamos de cristãos alienados. Nós precisamos de cristãos que tenham coragem de sair de si e de ir ao encontro do outro. E o outro não são apenas aqueles que já aderiram a Jesus de Nazaré, mas também tantos jovens, tantas famílias, tantas pessoas que precisam do nosso testemunho de vida, que precisam do nosso amor, que precisam da nossa atenção, que precisam do nosso carinho. Que nesse tempo de Covid-19, esse tempo de reclusão, a gente possa, a partir desses relatos que a gente ouviu, desses testemunhos de vida de Samuel, de Jeremias, do próprio João Apóstolo, estarmos atentos à voz de Deus e assim verdadeiramente sermos jovens conectados com Jesus e assim espalharmos, como bem dizia o querido Santo Padre o Papa Francisco, espalharmos a alegria do Evangelho. Evangelho não é fechamento, ao contrário, Evangelho é se abrir ao outro e espalhar a alegria que vem do coração do Jesus que morreu na cruz, mas ressuscitou e está vivo no meio de nós. É Jesus, o jovem Galileu.
Que Deus abençoe a todos nós.